Bom dia, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro. Esse é o culto matutino da Igreja do Parque e você é muito bem-vindo para estar conosco aqui nessa manhã de quarta-feira, dia 18 de agosto, e nós vamos estar juntos aqui orando ao Senhor, meditando na palavra e buscando no Senhor o empoderamento para esse dia que se inicia e que você possa se sentir assim muito, mas muita vontade entre nós, que Deus possa falar de maneira poderosa ao seu coração nessa manhã. E enquanto nós aguardamos a chegada das pessoas que participam conosco, que estão juntos aqui toda manhã nesse culto matutino. Bom dia, Karina. Deus abençoe você, Deus abençoe Marcelão. Bom dia, Ademilson, Márcia, Éricles. Deus abençoe suas famílias, Deus abençoe o bairro Canaã. E enquanto aguardamos a chegada de mais pessoas que participam conosco aqui ao vivo toda manhã, vamos ouvir Gabriela Rocha cantando a sua versão da música Espírito Enche a Minha Vida. Que esse possa ser a trilha sonora, que essa possa ser a trilha sonora do seu dia, que você possa ter um dia cheio da presença do Espírito Santo de Deus, que você possa cantar essa música durante o dia e permitir que o Espírito Santo possa conduzir você de maneira poderosa. Bem-vinda, Bia, Deus abençoe você, Deus abençoe o Gabriel, Deus abençoe o Evandro, que a sua casa seja coberta pela graça do Senhor. Vamos ouvir Gabriela Rocha, Espírito. Feche seus olhos e deixe falar o seu coração. Clame ao Senhor, clame pelo Espírito. Espírito, amém, Senhor Jesus. enche Aleluia. a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Amém. As minhas mãos eu quero levantar. Aleluia, Pai. Amém. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, glória, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir nossas vidas. Oh, Deus, fala conosco, Pai. Amém. Aleluia. Meu coração eu quero derramar diante Amém. do teu altar. Aleluia, Jesus. A ti, Ei, Adenilson, seja bem-vindo. Deus abençoe você, Deus abençoe a Alice, Elisa, Murilo. Deus cuide da sua família, da sua casa. a ti, Ó Deus, coroamos o Senhor como Rei sobre nossas vidas, ó Deus. adoramos o teu nome. Aleluia, Nos Pai. rendemos aos teus pés. Amém, Jesus. Consagramos todo o Ó nosso Deus, todo o nosso ser a ser, ti. tudo que temos, tudo que somos, tudo que pensamos, Consagramos todo o nosso consagrado nas mãos do Senhor, ó Pai. Ei, Morena, tudo bom, querido? Um abraço, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Amém, aleluia.
Consagre seu ser ao Senhor. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Creia que Deus está cuidando de nós. Aleluia. Oh, Pai. Amém, Jesus. Ó Deus, ministre na vida de cada uma pessoa que está ouvindo, de cada um que vai ouvir. Cuida de nós, Senhor. Ministra sobre nós, ó Pai. Seja sobre nós a graça do Teu Espírito, a unção. E nós consagramos todo o nosso ser a Ti, ó Deus. Consagramos de maneira integral. Ei, Paulo, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe você. Bom tê-lo conosco. Amém. Uau, aleluia. Nós estivemos aí sendo ministrados por Gabriela Rocha. Espírito enche a minha vida. E ao único consagramos todo o nosso ser a Ti. Que essa possa ser a trilha sonora do nosso dia, essa busca incessante por enchimento do Espírito, essa entrega total e completa da nossa vida. E eu quero refletir com você hoje sobre esse tema, como ter uma vida equilibrada no Senhor. Como ter uma vida equilibrada no Senhor? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim, que o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente, e que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele promulga aqui uma bênção, uma intercessão, dizendo que o Deus de paz o santifique completamente, totalmente, integralmente. E ele então afirma que nós somos um ser completo, somos um ser holístico, somos um ser integral. E que não adianta nós vivermos apenas um aspecto da vida cristã em uma área do nosso ser. Nós precisamos consagrar todo o nosso ser a Ti. E o que Paulo diz? Paulo diz que todo o Espírito é a parte do nosso corpo que nos conecta com Deus. É onde temos comunhão com Deus, é por onde Ele nos guia, é onde nós somos conectados com o Senhor. Essa área precisa de ser cuidada, precisa de ser nutrida, precisa de ser tratada. O Espírito, ele nos direciona para o alto, nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos conduz a uma vida de submissão. É ali que o Espírito Santo de Deus age. Romanos capítulo 8, versículos de 15 a 16 diz assim, pois vocês não sabem, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas vocês receberam o Espírito de Deus, que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E aí ele explica, o Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Nós precisamos cuidar da área espiritual da nossa vida. Nós precisamos tratar da nossa vida transcendental. Nós precisamos entender que aquilo que alimentamos o nosso espírito vai nutrir a nossa alma e vai manter o nosso corpo. Tudo que nós fazemos por hábito. E se uma área da nossa vida ganha mais atenção do que a outra, nós entramos em desequilíbrio. Se nós somos apenas crentes carnais que vivem apenas do corpo, nós vamos produzir frutos de carnalidade, mesmo sendo crentes. Se nós somos crentes espirituais e alimentamos o espírito, nós vamos produzir frutos espirituais. E no meio disso, fazendo a ligação entre corpo e espírito, nós temos a alma. A alma, nós podemos dizer que é a casa da mente. É nela que residem as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas racionalidades. Dentro da nossa alma
Existe um composto de personalidade, que é aquele sentimento externo, que, por ser bem parecido com o nosso caráter, a gente acaba não discernindo um do outro. Mas a nossa personalidade, a persona, é aquilo que nos torna indivíduos únicos, pessoais. São as nossas posturas, os nossos postulados, os nossos valores, aquilo que nós alimentamos o nosso ser e definimos como sendo prioridade para ele. Nós temos o caráter. O caráter é o ego, o verdadeiro eu. A Bíblia se refere ao caráter como a essência secreta do coração. É onde nós definimos ali os nossos princípios éticos e morais, definimos o caminho que vamos tomar, da direita ou da esquerda, o largo ou o estreito. É tudo aquilo que você é na intimidade, é o que você é quando ninguém está olhando, é aquilo que você esconde dos outros, debaixo de várias camadas, mas está ali dentro. E o nosso caráter ele é formado pelas nossas intenções pessoais, pelos nossos desejos pessoais, pelos nossos traumas, pelas nossas lutas, pelas nossas batalhas. Aquilo que nos conduz inconscientemente a realizarmos atitudes e comportamentos. Ei, Márcio, seja bem-vindo. E finalmente nós temos o nosso caráter, o nosso temperamento. O nosso temperamento é aquilo que a gente exterioriza, aquilo que nos direciona nas nossas qualidades e nos nossos defeitos. É a natureza do homem formada pelos nossos fatores genéticos, é o que nos define como somos. Então, quando nós consagramos a nossa alma ao Senhor, nós estamos consagrando a nossa personalidade, o nosso caráter e o nosso temperamento. E deixamos o Espírito Santo de Deus moldar aqui. Moldar a nossa maneira de ser, moldar o nosso lugar, nosso refúgio secreto, aquela essência que está lá dentro, que nós não deixamos ninguém mexer nela. Nós deixamos Deus moldar o nosso temperamento, a nossa forma de agir e reagir em relação às coisas ao nosso redor. Um temperamento moldado pelo Espírito, o caráter moldado pelo Espírito, a personalidade moldada pelo Espírito, vai direcionar-nos a controlar o nosso corpo. Por isso que o salmista, no Salmo 42, versículo 11, ele diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Entronizar o Senhor na nossa alma é espantar dali a angústia, a dor, a depressão, a ansiedade, a luta, as crises, e plantar uma semente de refúgio, de esperança, de fortaleza, para que nós possamos controlar essa parte emocional, essa parte transcendental que a gente tem dentro de nós, que controla também o nosso corpo. O corpo é a parte exterior, é a parte física. Ela é formada, ele interage com o mundo e interage com a alma por meio dos nossos órgãos de sensibilidade, visão, audição, gustação, paladar, tato. Isso nos diz o que o mundo é. É assim que a carne percebe o mundo. Mas nós devemos entender que a carne também é a habitação do pecado. E a inclinação do corpo por si só é uma inclinação para o mal. Então o corpo é a nossa parte física. E nós precisamos de colocar todo o nosso corpo em sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, a soma, isso aqui, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O corpo precisa ser controlado, o corpo precisa ser disciplinado, porque muitas vezes o corpo quer aquilo que não é saudável, o corpo deseja aquilo que não é positivo, o corpo vai atrás de coisas que o destroem. Então nós não podemos deixar que o corpo alimente e direcione a nossa alma. Porque o corpo direcionando a nossa alma, o corpo ele vai corromper a nossa alma.
E é daí que vem toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor, toda a nossa depressão, toda a nossa angústia, todo o nosso medo, todo o caos que nós vivemos emocionalmente. A perda da esperança, a perda de perspectiva de melhora é fruto do niilismo do corpo. O corpo é uma parte tremendamente positiva porque ele nos liga à realidade física, mas ele não pode estar no controle da nossa vida. Por isso Paulo, ele diz que Deus, o Deus de paz, ele tem que nos santificar inteiramente. Santifique ao Senhor corpo, alma e espírito. Se nós cuidarmos apenas de uma dessas áreas, nós estaremos em desequilíbrio. Se nós caminharmos apenas com uma dessas realidades, nós estaremos apresentando distúrbios, problemas de comportamento, doenças emocionais. Por isso o apelo de Paulo é que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu posso transformar o meu corpo em algo irrepreensível? Primeiro, alimente o seu espírito. É ele quem vai dar o direcionamento e o comando para que haja um equilíbrio em todo o nosso ser. O nosso espírito é alimentado pelo nosso relacionamento com Deus. Paulo diz, o nosso espírito testifica com o Espírito Santo de Deus. Essa junção entre o nosso espírito e a submissão ao Espírito Santo de Deus é que vai nos fazer vencer as batalhas e crises e lutas e dificuldades da nossa existência. Assim como nós comemos todo dia para alimentar o corpo físico, nós precisamos nos alimentar todos os dias espiritualmente. Leitura da Bíblia, oração, jejum, comunhão com a igreja, com seus irmãos, ler bons livros, livros inspiradores. Isso nos permite fortalecer o nosso espírito. Quando Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz, o espírito está pronto, mas a carne está dominando ainda, a carne é fraca. Fortaleça o espírito, e o espírito vai cuidar de direcionar a sua mente, a sua alma na presença do Senhor. A nossa alma, ela precisa de estar em submissão. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas voluptuosidades, elas estarão sempre precisando de alguém para controlá-las. E aí, ou elas são controladas pela carne, ou elas são controladas pelo espírito. Mas quando nós vivemos uma espiritualidade saudável, alimentamos o espírito, a nossa alma, ela aprende a se submeter ao espírito. E aí nós somos chamados a viver da fé, lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas dores, todas as nossas crises, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Isso não significa que você não vai passar por tristeza, que você não vai passar por angústia, que você não vai passar por medo, que você não vai passar por ansiedade. Não, isso significa que quando essas coisas acontecerem na sua vida, você tem onde encontrar refúgio, que é no Espírito. Então alimente o Espírito, cuide da sua vida espiritual e trate e lide com seus problemas de alma, com seus problemas emocionais. Muitas vezes o desequilíbrio na nossa alma é tão grande que nós precisamos, além dessa intervenção do Espírito, de cuidados médicos, de procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, procurar um psicoterapeuta,
para trazer à memória aquilo que está no inconsciente, porque muitas vezes as nossas dores de alma são por feridas, por estigmas, por traumas que são inconscientes. A gente nem lembra mais o que aconteceu, nem sabe mais o que foi que houve. Bloqueamos isso como um processo de fuga para não sofrer mais, mas isso continua machucando a nossa alma e não permitindo conexão com o Espírito. Um domínio do Espírito, uma soberania do Espírito. E finalmente nós temos o cuidado com o corpo. Nós devemos ter consciência que nós somos templo do Espírito Santo. Habitação do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo. O nosso corpo físico não diz quem nós somos, porque ele é apenas o receptáculo que nos liga ao mundo físico. E um dia, Paulo vai dizer, esse corpo físico, 2 Coríntios 15, ele vai se corromper. A cada dia esse corpo físico vai se corrompendo cada vez mais. Mas embora o nosso homem exterior vá se deteriorando, o nosso homem interior, ele vai crescendo e se desenvolvendo para a glória de Deus. Então nós devemos entender que é do corpo físico que saem as compulsões, os vícios, as atitudes. Porque quando nós deixamos que o nosso senso de prazer físico, em cima daquilo que a gente come, daquilo que a gente bebe, daquilo que a gente faz, dos desejos sexuais, da libido, tudo isso são estímulos físicos que fazem com que o nosso corpo reaja a eles, se submetendo a uma escravidão que nos conduz ao pecado. E as obras do corpo e as obras da carne, elas produzem a morte. O ser humano que não tem o Espírito Santo de Deus, ele está perdido porque não tem esse equilíbrio. Ele está perdido porque ele anda vagando, atendendo aos desejos da carne, aos desejos do corpo. Mas nós, que somos espirituais, precisamos mortificar as obras da carne. Nisso aí, as disciplinas espirituais nos ajudam a caminhar em santidade, negando aquilo que queremos. Porque o que queremos é o pecado. Mas nós dizemos, você não vai ter, você não vai pecar, você não vai fazer, você vai resistir, você não vai entrar ali, você não vai fazer isso, você não vai reagir assim. E seguramos o corpo e disciplinamos o corpo, cuidando dele, equilibrando, valorizando, cuidando da nossa saúde física. E aí entra a questão da boa alimentação, da aparência, e até mesmo da nossa maneira de ser e de se vestir. As atitudes do corpo são reflexo do controle da alma, que deve estar submissa ao espírito. Aqui está a chave para você ter uma vida equilibrada. Viva em submissão ao Espírito Santo de Deus, conectado a Ele por meio da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, do seu momento devocional, da sua intimidade com Deus, da comunhão com a igreja, do relacionamento com os irmãos. E alimentando a sua vida espiritual, você vai cuidar da sua alma. Porque aí todas as suas dores, todas as suas crises, todas as suas ansiedades, toda a sua depressão, toda a sua angústia vai ser tratada, porque você tem para onde levar elas e onde deixá-las. E a alma tratada e cuidada vai produzir um corpo submisso, controlado, que vai viver e desenvolver atitudes, hábitos e comportamentos abençoadores. Não olhe para você mesmo apenas como reflexo do que você faz. Não olhe para você mesmo apenas como reflexo das coisas que você sente. Olhe para você como verdadeiro filho de Deus, que recebeu o Espírito Santo do Pai. E esse Espírito habita em você e habita em mim. E é esse Espírito que nos conduz de glória em glória, de fé em fé.
E é esse Espírito que define quem nós somos. Nesse caminho, podem acontecer tristezas, angústias, ansiedades e depressões, mas nós lançamos tudo diante do Senhor. Nesse caminho, pode acontecer pecado, atitude errada, hábito não santificado, mas nós temos o arrependimento no Espírito e somos restaurados no Senhor. A nossa dependência do Espírito Santo de Deus é que vai conduzir a nossa vida em um equilíbrio pleno, verdadeiro e genuíno. E não se esqueça que isso não é desculpa para não procurar ajuda profissional quando necessário. Quando você quebra o braço, você não fica apenas esperando que o Espírito restaure o seu braço. Você vai ao ortopedista, coloca o gesso e fica imobilizado durante um tempo. A sua alma também precisa de, muitas vezes, ser tratada e ser medicada. Mas tudo isso debaixo de uma dependência total, genuína e verdadeira do Espírito Santo de Deus em nós. Enchei-vos do Espírito, e não cumprireis as obras da carne. Amém? Que Deus possa nos abençoar assim, que tenhamos o dia empoderado no Espírito, que possamos ter os olhos bem abertos para discernir como estão nossa alma e o nosso corpo, e que possamos trazê-los em submissão à vontade do Senhor. Feche seus olhos, abra o seu coração. Vamos falar com o Senhor nesse momento, vamos orar a Deus e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que esteja cuidando de nós. Feche seus olhos. Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, consagrar nossas vidas ao Senhor, clamar, ó Deus, que o Senhor possa continuar moldando o nosso coração, mudando as nossas atitudes, tratando, ó Deus, da nossa vida, para que nós possamos te servir de maneira integral, corpo, alma e espírito, dedicadas ao Senhor, a fazer a tua vontade e o teu querer. Guarda-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus, da opressão que tenta, ó Deus, nos levar ao desequilíbrio, mas que nós possamos, ó Deus, estar a cada dia renovando a nossa aliança no Senhor e vivendo, ó Deus, um relacionamento verdadeiro e genuíno contigo. Ó Pai, guarda-nos, ó Deus, guarda-nos na tua presença. Reconhecemos que somos fracos, que somos frágeis e que não podemos caminhar por nós mesmos. Mas louvado seja o Senhor, porque o teu Espírito Santo, ó Deus, habita em nós e testifica que com o nosso espírito de que somos filhos do Senhor. E nada, ó Deus, que venha acontecer vai tirar de nós essa identidade. E nós possamos viver verdadeiramente uma vida pautada na paternidade espiritual que temos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tudo, nós te adoramos, pedimos que o Senhor possa estar cuidando de cada um necessitado, de cada pessoa que necessita da sua ação. E seja, Deus, abençoando a vida do Wilson na sua recuperação, cuida da Aparecida e esteja abençoando a sua vida física e também a sua vida espiritual. Guarda, ó Deus, aqueles que estão passando por dificuldades e lutas. Nós te celebramos, ó Deus, pela Ramone, pelo Varney, porque, ó Deus, descobriram que vão ter uma neném, uma menina. Ó Deus, abençoe essa gestação, cuide dessa criança, dê ela saúde, dê ela vigor, dê ela plenitude, que ela nasça para a honra e glória do seu nome. Da mesma forma que nós pedimos também pela vida da Kaline, ó Deus, cuida dela, ó Pai, e cuida do seu bebê. Ó Pai, guarda-nos a cada um de nós, evita, ó Deus, a nossa queda, livra-nos dos laços do mal e que nós possamos viver plenamente a sua vontade em nossa vida. Que o Senhor seja exaltado e coroado como Rei diante de nós, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Querido, que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha um dia exponencial. Nós estamos aqui todos os dias de segunda a sexta, 6 horas da manhã,
participando do culto matutino, deixando o Espírito falar ao nosso coração, ministrando uma palavra do Senhor, e que você possa ser tremendamente abençoado nesses encontros. Compartilhe, convide. Nós estaremos compartilhando no meu canal a Palavra de Vida com o pastor Osias Lima Ribeiro lá no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você tem amigos, compartilha também para que eles possam se inscrever. Ativa lá o sininho para que quando a gente compartilhar alguma coisa você já receber também a notificação. E também estaremos compartilhando no Facebook, não apenas no meu Facebook pessoal, mas em vários grupos também. De repente você recebe, dá lá o seu like, compartilha, comenta, nos ajude a mover essas páginas para abençoar a vida de pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no seu coração e amanhã estamos juntos mais uma vez para o culto matutino. 6 horas da manhã, sem falta. Amém? Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava e onde estou aqui, eu sei sozinho não